Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o amor de Deus. Vamos ter como base o capítulo 4 da primeira carta de João, onde nós encontramos ali no primeiro versículo que vamos citar aqui, versículo 18 e 19, que Deus dizendo que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, porque o medo traz consigo o conceito de castigo. Mas se nós ainda sentimos medo, é porque não fomos aperfeiçoados no amor. Versículo 19 diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós vivemos em um tempo onde há algum desequilíbrio na compreensão do amor de Deus. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, ou sobre a pessoa de Deus, né? Vivemos um tempo onde as pessoas, entendendo errado o que é o amor de Deus, muitos anunciam uma hipergraça, ou seja, uma graça que nos permite viver de qualquer forma como se não houvesse juízo. Quando a Bíblia diz aqui, em João, que o medo traz consigo o conceito de castigo, nós precisamos entender que nós somos libertos desse medo porque Deus não castiga ninguém. Deus certamente trará juízo sobre as pessoas, porque nós percebemos isso em toda a Escritura. Vamos citar versículos ainda para citar essa verdade. Mas precisamos encontrar um equilíbrio entre essa hipergraça, que traz o conceito de que podemos fazer tudo, que Deus não vai trazer juízo sobre ninguém, que tudo é permitido, e também um equilíbrio entre o oposto disso, que também é nos ensinado muitas vezes pela religião, que ensina as pessoas, adestram as pessoas a sentirem medo de Deus, muitas vezes distorcendo a pessoa de Deus, como se Deus fosse alguém realmente que está sedento por vingança e trazer castigo sobre as pessoas. Esse Deus também não existe, esse Deus não é o Deus das Escrituras. Nós encontramos em Provérbios algo que nos ajuda a entender essa verdade. Provérbios capítulo 14, versículo 27, fala que o temor do Senhor é fonte de vida e nos ajuda a escapar dos laços da morte. Nós temos que estar atentos porque a palavra temor e medo, tanto no grego quanto no hebraico, elas são muito semelhantes e muitas vezes precisamos entender o contexto para sabermos qual palavra realmente devemos aplicar. Quando uma pessoa, por exemplo, vai traduzir a Bíblia ou ia traduzir a Bíblia, ele teria que estudar bastante o contexto para entender qual palavra adequada ele usar. Mas nós sabemos que em Provérbios, quando fala do temor do Senhor, fala de um temor que é reverência, respeito, e não do medo que fica preocupado com o castigo. Vamos entender lá na frente que Deus trará juízo em um tempo futuro e em alguns momentos também nesse tempo presente traz juízo, mas o juízo de Deus nunca é no tempo presente para castigar ninguém. Vamos entender aqui então o porquê desse versículo de Provérbios. Quando fala que ele nos ajuda a livrar de laços de morte, nós precisamos entender que a Bíblia também diz que há muitos caminhos que parecem perfeitos ou direitos, mas são caminhos de morte. Muitas vezes, por exemplo, quando seguimos uma religião que adestra as pessoas pelo medo, nós estamos fazendo as coisas erradas, estamos num caminho de morte. Porque servir a Deus por medo, com medo de castigo, não significa que nós entendemos o Evangelho, apenas que temos medo de um castigo. Não amamos a Deus, como está escrito no versículo 19. Nós temos medo de Deus e por isso fazemos as coisas. Precisamos entender também que na hipergraça, ela nos tira a ideia do temor do Evangelho, e na realidade isso não pode ser tirado. Nós vemos, por exemplo, aqui, como eu disse, que vamos falar sobre o juízo, nós temos Romanos capítulo 11, nós encontramos lá que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para dizer: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram e bondade para com vocês. Mas se vocês desobedecerem a Deus, vocês também serão arrancados da oliveira. Ou seja, nós fomos tirados da oliveira brava, conforme nós vemos lá em Romanos, e fomos enxertados na oliveira boa. A Bíblia diz que a severidade de Deus se manifesta sobre aqueles que desobedecem. Haviam ramos originais nessa oliveira, segundo o apóstolo Paulo nesse capítulo, os judeus. Eles desobedeceram a Deus, por isso foram arrancados. Então a severidade se manifesta sobre eles, e a bondade de Deus sobre nós que fomos ligados. Porém, a Bíblia diz que se nós não andarmos em obediência, a severidade de Deus também virá sobre nós, porque quando nós desobedecemos, nós estamos caídos. Então Deus também nos arrancará dessa oliveira boa. Ou seja, o juízo se manifesta quando nós somos desligados da oliveira por causa da desobediência. E nós precisamos entender isso, que a ideia de temor ela é notada aqui quando nós lemos a palavra considerai, ou seja, pense bem
Deus é bom e também é severo. Ou seja, quando nós entendemos que Deus também é severo, mas nunca injusto, nós temos que entender que temos que andar em obediência, mas não obediência causada pelo medo do castigo. Nós vamos entender aqui, principalmente nesse texto e também em outros textos, que nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus por causa do benefício que recebemos de estar ligado nessa oliveira. Nós não merecíamos estar ligado ali e agora o Senhor nos liga a essa oliveira e nos dá essa graça que nós não merecíamos. E por isso nós temos que entender que o Senhor realmente espera de nós uma vida de gratidão. Essa seria a palavra mais exata ou a chave para entendermos como devemos nos relacionar com Deus, o seu amor, sua justiça e o temor do Senhor. Observemos que nós lemos nas Escrituras muitos textos como esse de Romanos. Mas precisamos entender também que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, a Bíblia diz que Deus fez em Jesus algo em nossas vidas. Ele diz que o primeiro passo de Deus, a Bíblia diz que o primeiro passo foi de Deus, nosso rumo, e Jesus se fez sabedoria, justiça e santificação. Ou seja, em Jesus, através do seu sacrifício e daquilo que ele fez em oferta para que nós possamos ser redimidos, o Senhor se tornou a nossa justiça. Ele pagou o preço que estava proposto por causa do nosso pecado. Preste bem que Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, não precisamos ter medo do castigo, porque Jesus já sofreu o castigo que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Nós entendemos aqui que então nós não precisamos fazer as coisas por medo do castigo, mas que devemos fazer por amor, porque o primeiro passo foi de Deus em nosso rumo, em nossa direção, oferecendo a Cristo como sacrifício por nossas culpas e por nossos pecados. Nós vamos identificar exatamente isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz que o amor de Cristo nos constrange. Logo, entendemos que se um morreu por todos, todos também morreram. E agora aqueles que vivem, não vivem mais para si, mas por aquele que morreu por todos. Se nós não entendermos esses dois versículos, nós não entendemos o Evangelho. Se nós não entendemos esses dois versículos, nós não entendemos o amor de Deus e o que ele deve produzir em nossas vidas. Porque se o amor de Cristo realmente nos constrange, ou em algumas traduções diz nos domina, nós não somos mais dominados pelo medo, é verdade, nós somos dominados pelo amor. E é o amor que nos impulsiona agora a vivermos para Deus e não para nós mesmos. E se vivemos para Deus, vamos andar sim, considerando todas as virtudes de Deus, os seus atributos, mas com um princípio no seu amor, na sua graça que nos é manifesta, não com medo do castigo. E entendemos aqui em 2 Coríntios que agora nós, os que vivemos por causa da morte de Jesus, agora devemos viver para Ele e não para nós mesmos. E aí nós vamos voltar lá para 1 João capítulo 4, nós encontramos lá o apóstolo João escrevendo no versículo 16 e 17 que realmente o amor de Deus está sobre nós e que nós precisamos entender isso. E nós somos aperfeiçoados nesse amor quando nós temos comunhão com Deus. Versículo 17 diz que agora que o amor de Cristo está manifesto em nós, nós agora vivemos aqui como Cristo viveu. Ou seja, nós vivemos aqui, algumas traduções dizem que nós vivemos nesse mundo como Cristo é. Ou seja, por causa desse amor que se manifesta em nós, que se aperfeiçoa em nós, pela presença desse amor em nós, porque Deus é amor e Deus está em nós, a Bíblia diz no versículo 16, que se nós obedecermos a Deus e permanecermos nele, ele também permanece em nós. Ou seja, nós não vamos ser desligados da oliveira. E assim nós vamos sendo aperfeiçoados e vamos nos parecendo mais com Jesus. Quanto mais aperfeiçoados nós somos, mais nós vamos viver aqui conforme Cristo é. As pessoas vão perceber Cristo em nós. E nada disso por causa do medo, mas sim por causa do amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo, mas o verdadeiro amor também nos leva a andar uma vida de temor ao Senhor, entendendo que o seu caráter de justiça realmente um dia se manifestará. Precisamos entender que Deus não é como algumas pessoas que tentam distorcer a impressão, a imagem de Deus, pensando que ele é um senhor barbudo com um cajado na mão, esperando encontrar alguém para dar uma cajadada. Mas precisamos entender, por causa do amor de Deus, sua justiça e sua retidão, que ele não estará com um cajado na mão, mas um dia
estará com o martelo. Um dia ele julgará todos nós. Assim como Salomão mesmo escreveu em Eclesiastes, vivamos a nossa vida da melhor maneira que pudermos, conscientes de que um dia teremos que prestar conta de tudo. Não vivamos com medo, mas com temor, porque, como eu disse, isso não está na Bíblia, mas é um conceito, não está explicitamente na Bíblia, mas é um conceito que temos que entender. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e coloca no nosso coração o temor do Senhor, que nos livra do laço da morte, a morte que é a condenação. Nos livra disso porque agora vivemos de acordo com a característica de Jesus, vivemos como Ele é. Vivemos agora constrangidos pelo amor de Deus, guiados por Ele e transformados pela sua doce presença em nossas vidas, sendo aperfeiçoados a cada dia. Eu gostaria de orar por nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado, aquele que se deu lá na cruz por nós. Ele se ofereceu como sacrifício pelos meus pecados, conforme nós lemos em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não precisamos mais temer o castigo. Enquanto estivermos na presença do Senhor, ligados nessa oliveira, andando em obediência, Pai, nós sabemos que para andarmos em obediência temos que considerar a bondade e a severidade do Senhor. Temos que levar em conta o temor que realmente nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade. Mas esse temor, Pai, ele não é como medo. Ele é uma virtude que é gerada em nós a partir do momento em que compreendemos o seu amor sobre nossas vidas. Esse amor nos transforma. Como nós lemos lá, esse amor nos aperfeiçoa, porque estamos diante do Senhor em todo o tempo e o Senhor age em nossas vidas, habitando em nós, porque se Deus é amor e o Senhor está em nós, o amor está realmente em nossas vidas. E esse amor guia os nossos passos, esse amor que foi nos oferecido enquanto éramos ainda pecadores, sem mérito algum em nós. E agora, Senhor, por causa desse amor que se manifesta e nos aperfeiçoa, nós agora vivemos neste mundo como Cristo é. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos dessa forma, como realmente filhos do Senhor, como cristãos, que essa palavra possa ter um peso, Senhor, sobre nossas vidas, que possamos entender que ser cristão é ser semelhante a Jesus e que só podemos ser assim quando amamos ao Senhor. E a Tua palavra nos diz aqui, Senhor, que nós amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor demonstrou o seu amor por nós, através da vida de Jesus. E agora, como nós vemos lá em 2 Coríntios, nós demonstramos o nosso amor pelo Senhor, que se ofereceu por nossas vidas, também amando o Senhor e oferecendo nossas vidas ao Senhor, vivendo de acordo com a vontade do Pai, vivendo de acordo com a vontade do nosso Deus, aquele que certamente, Pai, como nós dizemos aqui, um dia será juiz sobre todos, e que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, e que possamos assim, Pai, realmente ser encontrados, vivendo aqui como o Senhor Jesus é e nos ensinou. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, que Jesus seja percebido na sua vida, na vida da sua família, que Jesus possa ser notado através do amor de Deus que manifesta sobre a sua vida e do amor que se manifesta em você, pelo seu Deus, pelo nosso Deus, por esse Jesus maravilhoso que se doou por nós, e que nós possamos realmente poder dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e não somente dizer, mas viver de acordo com essa verdade. E por isso nós dependemos do Espírito Santo, e certamente Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém? Você que pode nos ajudar de alguma forma, você pode deixar o seu joinha, você pode deixar um comentário, você pode também se inscrever no canal. No comentário você pode dizer o que a palavra tem ministrado no seu coração, o que você entendeu dessa mensagem, e assim você coopera para que o canal cresça e assim possa essa mensagem ser divulgada para mais pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe.